Se você tivesse investido 1.000 euros em Bitcoin em janeiro de 2023, quanto que você teria agora? E mais importante do que tudo isso, vocês já perceberam que existem governos, presidentes, bancos e instituições na disputa por acumulação de Bitcoin? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar o que é o Bitcoin, por que ele é valioso e por que ele é escasso. A gente vai entrar em detalhes e eu também quero te trazer o meu ponto de vista. Por que eu entendo que ter Bitcoin hoje na carteira é muito mais seguro do que não ter Bitcoin nenhum na sua carteira de investimentos. Então vamos do começo. O que seria Bitcoin de uma forma simples para que você consiga entender? O Bitcoin, ele é uma moeda digital onde ninguém controla. Ele é um ativo descentralizado. Significa que não tem nenhum governo, não tem nenhuma entidade regulamentando o Bitcoin. O Bitcoin, ele é diferente do euro, do real. Ele tem uma escassez programada. Vão existir 21 milhões de Bitcoin. E é isso. Quem comprou, comprou. Quem conseguiu acumular, conseguiu. Quem não conseguiu, não vai conseguir mais. Vai ter que passar de uma pessoa que queira vender para outra, para a pessoa conseguir ter mais Bitcoin. Ou seja, a inflação dele, ela é limitada. É como se você estivesse comprando ouro, mas de uma forma 100% digital. É conhecido popularmente como ouro digital. A cada 4 anos, o Bitcoin tem o chamado halving em português ou halving em inglês. Isso significa que o ciclo do Bitcoin dura 4 anos e a cada 4 anos, quando essa programação acontece, os mineradores que são responsáveis por validar ali a rede do Bitcoin, têm a recompensa deles diminuída pela metade. Esses mineradores, eles são responsáveis por validar as transações dos Bitcoins. Então, quando você tem um nó no seu computador, você pode deixar rodando um programa que tenta descobrir ali a chave de um quebra-cabeça e toda vez que você consegue resolver esse quebra-cabeça, você tem a recompensa como um Bitcoin. Então, a cada 4 anos, a quantidade que os mineradores ficam ali validando as transações, conseguem retirar de Bitcoin daquela mina de ouro, cai pela metade. Então, para ficar ainda mais simples, pense em uma mina de ouro tradicional, onde o minerador vai lá, ele tira o ouro daquela mina, mas a cada 4 anos a produção cai pela metade. É isso que acontece no Bitcoin. É por isso que ele tem uma escassez programada, porque a partir do momento que chegar nas 21 milhões de unidades retiradas ali da rede, é isso. A rede vai continuar, as pessoas vão continuar usando ela, só que você não vai conseguir tirar mais novos bitcoins dali. Você não vai conseguir inflacionar o Bitcoin. É por causa dessa escassez programada que está dentro do código do Bitcoin que cada vez ele se valoriza mais. Mas não significa que o Bitcoin está se valorizando. O que significa é que as moedas tradicionais, a fiat, como o euro, como o real, como o dólar, estão se desvalorizando em relação ao Bitcoin. Porque vocês sabem que é o poder discricionário do presidente de imprimir mais moeda. Então, toda vez que ele vai lá e liga a impressora e fala, não, eu vou imprimir mais euro por causa da pandemia, eu vou imprimir mais euro por causa de guerra, ou seja lá qual for o motivo, o real e o euro e o dólar vai se desvalorizando. É por isso que hoje você precisa de muito mais dinheiro para comprar a mesma coisa que 10 anos atrás você comprava muito mais barato. É porque o presidente foi lá e imprimiu mais dinheiro. No Bitcoin, isso não existe. A escassez dele é programada. Muita gente entende o Bitcoin como um ativo de reserva de valor por causa dessa escassez programada. O último halving aconteceu no dia 20 de abril de 2024. Naquela data, o Bitcoin estava custando cerca de 64 mil dólares. Em dezembro, chegou a custar 100 mil dólares. E agora, eu tô gravando esse vídeo no dia 19 de maio de 2025 e ele tá custando acima de 103 mil dólares. Ou seja, ele quase dobrou de valor desde a data do último halving. Isso por quê? Porque a escassez dele, de novo, é programada. E a cada ciclo, tá existindo menos volatilidade. A volatilidade ainda é muito grande, só que o múltiplo de vezes que o Bitcoin tá fazendo tá cada vez menor, porque a adesão dele tá muito maior. Hoje em dia, já tem até ETF de Bitcoin liberado pela SEC nos Estados Unidos. E para quem não sabe o que é a SEC é o órgão regulamentador do mercado financeiro nos Estados Unidos. Pense na SEC dos Estados Unidos como a CVM no Brasil. A SEC ela é responsável por proteger os investidores. Ela combate fraudes, aprova produtos como ETFs e IPOs, que é quando uma empresa vira uma empresa pública para que pessoas como eu e você possam investir nela na bolsa. Mas para ela virar pública, tem todo um processo de análise de documentação que é feito pelo órgão fiscalizador, que é a SEC. O Bitcoin deixou de ser uma coisa de nerd, de pessoas super ligadas à tecnologia,
para virar um ativo onde as pessoas estão competindo para ver quem vai acumular mais. A gente já viu até o Trump falando de colocar o Bitcoin como reserva de estratégia nacional, ou seja, reserva de valor. Ao invés de ouro, ele vai ter Bitcoin. A gente tem visto cada vez mais países, desde que o Trump teve essa fala, dizendo que vai também colocar o Bitcoin como reserva. Isso significa, gente, que a corrida global pelo Bitcoin, ela já começou. E para mim, na minha opinião, é muito mais arriscado você ficar fora dessa corrida do que dentro dela. Tá bom, Gabi, mas então qual estratégia que eu devo adotar para ter o Bitcoin dentro do meu portfólio? Vale dizer que eu invisto 2% do meu patrimônio em Bitcoin todos os meses. Mas por que 2%? Porque 2%, se o Bitcoin for a zero, não vai me falir. Não é isso que vai me deixar mais pobre. Mas, se o Bitcoin continuar se valorizando como eu acredito que vai continuar se valorizando, esses 2% podem virar 20% ou até mais do meu portfólio. Então, é um risco assimétrico muito legal, onde se tudo der errado, eu tenho pouco a perder, porque é só 2%, mas tem muito potencial de ir para cima e de eu ganhar mais dinheiro com isso. Também vale dizer que se você compra o seu Bitcoin numa plataforma como uma corretora, uma Binance, um Revolut da vida, um Nubank da vida, ou até um ETF do Bitcoin mesmo, ele não é seu. Porque dependendo da plataforma que você escolheu para comprar o Bitcoin, se ela for hackeada, se ela falir, você perde seu Bitcoin. Isso já aconteceu antes com uma das maiores corretoras do mundo, que foi a FTX, que é uma corretora que era mundialmente conhecida, que já custou mais de 32 bilhões de dólares e que foi hackeada e muita gente perdeu tudo que tinha lá. É justamente por isso que existe uma frase muito conhecida no mundo de cripto, que é Not your keys, not your coins. Isso significa que, se você não tem as chaves privadas da sua carteira, esses criptoativos não são seus de verdade. Mas isso na prática quer dizer que se você deixa as suas criptos dentro de uma corretora como a Binance, como a Coinbase ou até no Nubank mesmo, se qualquer coisa acontecer a essas corretoras, você perde as suas criptos. Mas quando você usa uma hard wallet, aí sim você tá seguro. Tá, mas o que é cold wallet então? Pense em uma cold wallet como uma carteira de criptoativos que ela é desconectada da internet. Então, quando você compra uma cold wallet, você recebe 12 palavras. Essas palavras são como a senha do banco. Então, você tendo aquela senha, você consegue acessar a sua conta e pegar as suas criptos ali. Mas só você tem a senha e ela está desconectada da internet. O que significa que vai ser muito mais difícil te hackear para roubar o seu dinheiro que está lá. A cold wallet que eu utilizo é a Ledger Nano S Plus. É lá que eu armazeno o meu Bitcoin e as minhas outras criptos. Eu entendo que essa é a forma mais segura de ter ali os criptoativos e ter certeza que eles vão continuar sendo meus e poder dormir ali com a minha cabeça no travesseiro tranquila. Por que é importante ter uma hard wallet? Porque segurança, gente, ela é estratégia, ela não é um luxo. Você sempre tem que pensar em segurança, porque de que adianta você ter um maior esforço ali investindo, estudando sobre o ativo, guardando dinheiro para poder usar para crescer e aí você perder tudo por uma bobeira que você poderia ter evitado. Pelo fato da sua chave ficar fora da internet, isso traz um nível de segurança muito maior ali. Eu tenho muito mais segurança de que eu não vou ser hackeada usando a minha cold wallet. E eu quero manter o meu dinheiro a salvo. A forma que eu faço para investir em Bitcoin todos os meses é o seguinte. Lembra que eu já contei para vocês que quando eu recebo meu salário, eu já mando a porcentagem de investimento lá para o Trade Republic? Eu também já mando a minha porcentagem de investimento lá para a Binance. Mandei para a Binance, compro meu Bitcoin na hora. Comprando meu Bitcoin, eu já transfiro ele para minha Ledger. Assim, eu durmo tranquila de que meu Bitcoin está seguro e não tem problema nenhum ali. E vale dizer que a minha estratégia do Bitcoin, ela já está sendo realizada. Em 2025, eu já realizei lucro e eu pretendo vender todas as minhas criptos até o fim do ano. Isso porque eu gosto de utilizar os ciclos do Bitcoin para me basear em quando comprar a cripto e quando vender a cripto também. Lembra que eu te contei que a cada 4 anos a gente tem o halving? Pense então como os ciclos do Bitcoin sendo a cada 4 anos. Um ano é o inverno, que seria o período de acumulação de Bitcoin, onde o mercado está bem ruim. Aí a gente tem a primavera, que é quando o halving acontece e o Bitcoin sobe de preço e as outras criptos acompanham ele. E aí tem tudo assim voando para cima. Aí a gente tem o verão, que é quando acontece as altas dos preços. Mas depois disso o mercado fica extremamente eufórico e aí depois os valores voltam a esfriar
ia cair, e aí a gente tem de novo o período de acumulação. Então, o halving, ele dita os períodos do Bitcoin, ele dita o que está acontecendo no ciclo. Por mais que o inverno seja inevitável, a primavera sempre vem. E é exatamente isso que acontece com o Bitcoin a cada 4 anos. Por mais que exista muita volatilidade para baixo e para cima, sempre tem visto que com a tendência o Bitcoin tem se valorizado cada vez mais com o passar dos halvings. E é por isso que eu já realizei uma parte do meu lucro aqui em 2025 e eu pretendo vender tudo em 2025. A partir de 2026 eu vou voltar a recomprar Bitcoin porque eu sigo os ciclos do Bitcoin. O que eu sei, gente, é que o mundo tá mudando. A escassez do Bitcoin, ela é real, e se a história se repetir, os próximos anos o Bitcoin vai atingir uma máxima histórica ainda maior e o preço vai continuar subindo. Então é um ótimo ativo para se ter na carteira. Não tô falando para você para colocar tudo que você tem em Bitcoin, até porque isso seria um risco muito grande, mas eu realmente acredito que não ter Bitcoin na carteira hoje é muito mais perigoso do que ter um pouquinho. Mas essa é só a minha opinião. Eu queria saber a sua. Você já tem Bitcoin na sua carteira? Você gosta desse ativo? Você acredita que ele é o ouro digital? Me conta tudo aqui nos comentários, e caso vocês tenham interesse de saber na prática como que eu compro Bitcoin, eu posso trazer um vídeo tutorial aqui no canal mostrando passo a passo. Existem várias formas de você comprar Bitcoin, inclusive sem pagar taxa de corretagem. Eu utilizo diversas formas diferentes para acumular Bitcoin. E caso vocês queiram saber todas elas, vocês me contam aqui nos comentários que eu vou trazer conteúdo sobre isso também. Espero que esse vídeo tenha sido informativo e compartilhe essas informações com algum amigo que talvez precise saber disso também. É isso, eu vou ficando por aqui e até uma próxima!